Começar então aqui a palavra de Deus em João, como eu já falei, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo de número 5, amém? João 6, versículo de número 5, fala assim: E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, aqui é um detalhe que nós não temos nos outros, amém? Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar. Ponto e vírgula, uma pausa, amém? Porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Tem que ser mais claro que isso, irmãos? Dizia isso para o experimentar. Então temos que falar provar, né? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então quer dizer, lembra que eu falei semana passada, irmãos? Claro, quem estava vendo a gravação, né, ou quem está aqui na igreja vai ver a mensagem da semana passada. Se eles tivessem escutado, Jesus tivesse escutado eles teriam provado o milagre? Jesus, manda o povo. Está tarde, está afastado, não teria milagre. E todo mundo que provou o milagre, irmãos, sempre perseverará. Ninguém que não perseverou, né? Nenhum milagre não foi de uma perseverança. Então nós temos que perseverar. E a mesma coisa aqui, irmãos, aqui já tem um detalhe que não tem nos outros evangelhos. Fala que ele perguntava isso para quê? Para provar ele. Porque Jesus sabia bem o que tinha que fazer. Então nós temos que entender, né, irmãos, que muitas vezes sim, Jesus ele pode fazer provas com a gente. Até mesmo, né, para ver, não que ele não saiba, ele sabe, mas até o que? Para a gente conhecer o que? O nosso coração. Eu falava esses dias com o irmão e vai ficar gravado para quem quiser ouvir e reportar. Eu não devo nada a ninguém. Eu estava falando antes com os irmãos, exemplo, né? Está amarrado em nome de Jesus. Eu boto a Grace um tempo sentar. A partir daquele momento ela não está mais na obra de Deus, né? Mas não é desculpa para parar de evangelizar e limpar, tá? Não seja preguiçosa. Ó, Grace, vai sentar agora e buscar. Você vê, olha, pastor malvado colocou a Grace buscar por um tempo. Mas o que isso é, irmãos? Isso muitas vezes aqui é o quê? Uma prova. Você sabe o tratamento que no particular eu estou fazendo com ela? Não, a não ser que eu conte para você. E eu acho que não é necessário, né? Mas você viu que eu botei ela a buscar. Agora, se a Grace for humilde, se eu deixar ela um mês, um dia, uma semana ou um ano, ela continua. Ela não muda. Ela não para de fazer evangelismo. Ela não para de limpar a igreja. É a primeira coisa que o pessoal deixa de fazer. Ela continua buscando. Se for uma prova, e às vezes Deus tinha uma grande obra para ela. Não. Então a gente tem que ver que Deus prova o nosso coração. Deus prova muitas vezes o quê? Não para ele conhecer, porque ele sabe tudo o que ele tem que fazer. Mas ele prova o quê? Para nós. Lembra lá em Juízes, qual foi? Lemos a prova, foi beber água. Né? A última prova no caso, quem bebia água ali, assim, né? De pé ali como um cachorro, né? Esse foi separado do lado. Quem se abaixou, que foi a maioria, né? Esse foi deixado do outro lado. E Deus falou assim: agora pega esse que beberá como um cachorro. Né? Aquilo foi uma prova. Então está cheio de versículos na Bíblia. Deus provou a Abraão. Deus não falou que Abraão amava ele quando Abraão saiu da terra dele. Deus não falou que Abraão amava ele quando ele derrotou os reis. Deus não falou, irmãos, em momento nenhum. Mas quando ele fez a prova, né, de pedir o filho dele, Isaac, claro que a gente sabe que ele não deu fisicamente, né? Deus proveu o cordeiro. Aquilo foi o quê? Foi uma prova. Então eu vejo muita gente, às vezes, umas pessoas perdendo bênção. Porque Jesus já sabe o que vai fazer com aquela pessoa. E ele está falando o quê? Para o quê? Para provar. Né? Quem estava aqui no dia que eu preguei no carnaval de manhã, né? No feriado de carnaval, na segunda-feira, eu falava lá Deuteronômio 8, né? Quem estava aqui vai lembrar.
que ali fala que Deus ele permitiu o povo precisar cair o maná para provar o que se obedecia ou não. Então, tá, irmãos, eu vou ficar até amanhã que eu dou o versículo para você. Né? Mas é o que ele fez. Felipe, a gente vai fazer o quê? Mas o que a palavra fala? Nunca mais esqueça desse versículo. Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Né? Lá também, lembro agora de Ezequiel 37, naquela famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Deus provou a Ezequiel: filho do homem, pode esses ossos viverem? O que ele falou? Tu o sabes. Então tá, então agora começa a profetizar. Amém? Então, às vezes a pessoa perde muita bênção por não ver que Deus está provando muitas vezes. Não quer regra, mas muitas vezes só é colocado no muito quem é fiel no pouco. Quem murmura, quem reclama, né? Quem não aceita, não está na bênção de Deus. E ele sabia o que fazia, o que ia fazer. Amém? Então você vê que no coração de Jesus já tinha um milagre pronto. Né? Aí o versículo 7 fala assim: Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, o que ele respondeu de uma forma natural? Dinheiro ou denários, né? Sabe que denário era a moeda, né, de um dia do trabalhador. Amém? Da onde vem a palavra dinheiro, né? Então, se nós juntar aqui 200 dias de salário, não vai dar. Não tem como. Lembra que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ele respondeu o que de uma forma o quê? Natural. Né? Olha, não tem como. O recurso é pouco, o dinheiro é pouco. Não vai ter como. Então a pessoa muitas vezes responde de uma forma o quê? Natural. Ela tem que perguntar: olha, Jesus, qual seria o correto? Não, eu estou ensinando sim, porque é assim que ele deve responder. Olha, Jesus, 200 dinheiro de pão não bastariam. O que o Senhor tem a dizer? É assim que você deve fazer. Amém? Deus, eu estou com um problema, assim assado. A solução que eu vejo é essa. É o Senhor ou não é? Tem que deixar Deus falar. Né? Não é eu decidir uma coisa. Aí pode vir Jesus, pode vir um missionário Soares, pode vir um pastor. A pessoa já está decidida. Falei, tem pessoa que vem te perguntar coisa. Tem pessoas que vêm te anunciar. Você vem anunciar para quem vem falar. Não, tem que perguntar. E Jesus, ele saberia responder. Aí nós vamos ver que apareceu outra pessoa. Na verdade, apareceu mais duas pessoas, né? Aí o versículo 8 fala: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Amém? Então você viu? O Filipe afirmou: nem que nós tivesse 200 denários, não teria como. Ele afirmou. O que o André fez? Ele perguntou: mas o que é isso para tanta gente? Ele perguntou. Mas você viu o que ele fez, irmãos? Ele foi buscar o quê? Uma solução. Irmãos, e a vida é assim. Tem 2 tipos de pessoas: os causadores de problemas e os solucionadores. Quem você é? Todo mundo quer ser o solucionador. Mas para ser solucionador, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, ele foi buscar. Ei, pessoal, tem alguma coisa aí? Tem aí? Alguém? Levanta a mão aí, alguém? Ele foi o quê? Ele foi buscar. Né? Não sei quanto tempo ele demorou. Eu sei que, né, ele foi ver se tinha como. Então, o que não falam os outros evangelhos aqui falam do menino, né? E falam o quê? Que foi o André que achou o menino com os pães. Então, tem 2 tipos de pessoa na vida, irmãos.
É ontem o pastor Lauro falava, né? Você manda o preguiçoso fazer uma coisa, um problema, ele soluciona aquilo e causa mais 10. Tá errado. Então nós temos que ser o quê? Abençoadores. Olha Jesus, eu fui procurar, eu achei isso aqui, ó. 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você viu que ele perguntou, ele não afirmou? É pouco, não tem como. Ele perguntou, mas o que é isso para tanta gente? O Felipe já declarou, não tem como, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem maneira de fazer. Ponto. O André perguntou, é o que tem, mas o que é isso? Né? Então ele foi buscar uma solução. E é o que nós possamos fazer, não, é buscar ser o quê? Solucionadores. Achar uma o quê? Uma solução, ainda que talvez aquela não é a melhor solução, mas não era uma prova. A palavra não fala que Jesus estava aprovando André, fala que ele estava aprovando Filipe. Aí André apareceu com a solução. Amém? Só que essa pessoa, ela vai ser chamada de Caxias, nerd. Essa pessoa vai ser chamada de, para não falar outra palavra feia, né? Bajuladora. Essa pessoa vai ser chamada de quer se aparecer. Essa pessoa vai querer ser chamada de perfeccionista. Mas são essas pessoas, irmãos, que estão a solução ao mundo. Quem é que criou a lâmpada? Claro, foram vários inventos, né? Foi alguém que um dia se questionou. Como mudar essa situação? Ah, vela, beleza. Como? E aí, né? Criaram um automóvel, alguém se questionou. Como fazer, né? Esse vapor aqui funcionar para levar as pessoas para um lado para o outro. Sabe quando criaram o automóvel, né? As pessoas diziam, isso nunca vai pegar. Nunca subestourar o cavalo. Sabia disso? Não pega. Né? É só moda, mano. Hoje todo mundo que quiser pode ter um carrinho, né? Então, quer dizer, o mundo, né, é de quem buscou solução. A nossa própria salvação. Deus não ficou lá assim, deu ruim. Não, ele falou assim, peraí, o que eu vou fazer? Vou mandar o meu filho, perfeito, no ventre da Maria, né? Isso falar que foi antes da fundação do mundo ainda, né? Que Deus estabeleceu. Ele vai viver perfeito, vai entregar o sangue dele, né? Como ele vai ter o corpo da parte da Maria, ele vai ser humano. Como não tem o sangue do homem, ele vai ser divino. Então pronto, solucionei o caso. Amém? Então se você quer ser alguém diferente, você tem que ser o quê? Um solucionador. Alguém que vai, que busca. Ainda que a ideia que você não apresente não é suficiente ou não é melhor, mas você apresentou alguma coisa pelo menos. É esse tipo de pessoa que você tem que ser. Apresentar a solução. Não só trazer problema, trazer uma solução. Ou pode falar, se aquela solução não é como deveria, pelo menos você apresentou aqui alguma coisa. Né? E é o que tem que ser. E aí, pastor, outra pessoa também, né? Vamos falar aqui, né? Vamos ler o nome. Está aqui um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, quer dizer, irmãos, eu não sei quanto tempo o André procurou. Eu sei que o André achou. Alguém ali que tinha, né, irmãos? 5 pães, 2 peixinhos. É que não é um gurizinho, uma criança. Já é um rapaz jovem, né, irmãos? Não é um menininho, né, de 5, 6 anos. É um jovenzinho, né, a palavra que significa. Não sei. Sei lá se ele trouxe a mais. Sei lá se ele sentiu no coração de não comer. Sei lá se alguma coisa aconteceu ali e ele deixou para depois. Sei lá, né, se ele estava, né, irmãos, quem sabe já pronto para aquilo ali. Eu não sei. Eu lembro quando você, né, irmãos, vai ler os evangelhos, quando Jesus chega lá e fala assim para o discípulo, vão lá e pega aquele jumentinho que está amarrado lá. Se alguém te perguntar, vocês digam, o mestre precisa dele. Quer dizer, ele já havia falado no coração do dono do jumentinho, que é chegar 2 homens pedindo para Deus. Né? Aí, para preparar a Páscoa, siga um homem que está com um cântaro d'água. Ele vai levar vocês a um lugar que está tudo preparado já. Quem é que botou no coração do dono da casa, né? Alguns dizem que era ali a mãe do João Marcos, né?
Quem é que preparou lá tudo? Deus. Né? E eles acharam o lugar certinho para preparar. Outro milagre bonito da viúva de Sarepta. Deus falou para antes do Elias sair, diz o que ele falava, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Então, antes de Elias sair com o pedido, Deus já apresentava alguém com a solução. Enquanto ela teve medo, e ele também teve medo, não aconteceu nada. Mas quando ela foi a solução, ela provou o quê? A multiplicação, até rimou. Então, esse menino aqui, ele estava ali. E é o que você tem que ser também, aprendemos, né? A ser o quê? Alguém próximo. Alguém junto. Alguém que está ali com o recurso. Alguém que se apresenta. Alguém que tem, como nós pregamos semana passada, quem colocou um pouco na mão de Jesus, tirou a multiplicação da mão do mesmo Jesus. Então esse menino, que a gente não sabe nem o nome dele, ele teve parte no milagre de Deus. Ele teve parte porque ele se apresentou, ele estava ali. Então eu volto a falar, né, moço? Não é ai, ui, não me toque. Não me toque é uma cidade, lá perto do Carazinho, lá, né? Fiz núcleo lá em 2004. Preguei lá em Não Me Toque, 2004. Né? Pregava em Não Me Toque, preguei em Carazinho, preguei em Tapejara, né? Abri em Soledade. Ih, Jesus amado, o pastor está ficando velho. Mas velho com frutos bons, que permanece até hoje e ninguém contesta. Porque eu não tenho teoria, eu tenho frutos para mostrar. Então você tem que ser alguém que se apresenta. Não alguém longe, alguém distante. Como eu falava, né? Não que todo mundo vai ser obreiro, mas às vezes a pessoa tem um chamado para ser obreiro. Ah, mas daí eu vou ter que chegar antes. Tem que chegar antes. Você quer que fazer uma bagunça? A gente se reúne, dá os recados, fala, tem que chegar antes. Ah, mas tem que sair depois. Mas que fissura é essa por ter que almoçar meio-dia em ponto? Não pode atrasar um pouquinho? Né? E se precisar ficar aqui até as 3 da tarde esfregando o chão, vai morrer? Vai cair pedaço? Às vezes a pessoa não faz a obra de Deus. Por quê, moço? Porque é egoísta, pensa apenas no seu próprio umbigo. E quem larga a obra de Deus também larga porque é egoísta. Porque só olha o que? Para o seu próprio umbigo. Não, pastor, eu gosto de criança, eu gosto de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Por que você não está ainda como uma ajudante ou monitora do Ministério Infantil? Né? Não, pastor, eu gosto de me envolver ali. Você não está um dia, quem sabe, na porta, né? Paz, irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, fica à vontade. Amém? As pessoas vão gostar de entrar na igreja e ter alguém ali. Ah, o irmão me cumprimentou, por que isso não pode ser? Não, pastor, eu sinto o coração um dia estar em cima do altar e junto com o Senhor. Amém? Tem lugar para mais um. Nem que os irmãos aí façam um regime, né? Eles estão gordos, eu não estou, né? A gente bota mais um espacinho aqui e bota você louvar Jesus com a gente. Mas às vezes a pessoa aqui, irmãos, não se apresenta, porque pensa que é no seu próprio eu. Tem gente que não faz a obra porque a desculpa é o filho pequeno. Mas aqui mesmo nós temos obreiros com filhos pequenos que fazem a obra de Deus. Às vezes tem casal que não tem filho aí e acha pesado fazer a obra de Deus. Deixa de ser dorminhoco, de me jogar videogame, vai fazer a obra de Deus. Não, eu tenho criança. Faz com criança pequena. Filho é bênção do Senhor. Filho é herança do Senhor. Ou és casado, ou és solteiro, ou casou há pouco tempo, grande coisa. Vai e faz a obra de Deus. Você tem que ser alguém que se apresente. Ainda que tenha pouco, mas você tem alguma coisa para oferecer. Porque é na mão de Jesus que isso vai multiplicar. Não espere convite. Comece a aparecer. Não espere convite. Comece a se aproximar. Não espere alguém bater no ombro. Oh, irmão, eu sou aí contigo essa noite. Vamos ser obreiro? Não espere isso. Deus pode fazer, tá? Mas não espere isso. Te apresenta para Deus. Eu não sei, irmãos, o porquê que aquele menino guardou os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu sei que quem é egoísta come tudo. Eu sei que quem só pensa no seu próprio umbigo só olha para si mesmo. E a obra de Deus não é feita por pessoas egoístas.
que só olha para o seu próprio umbigo. Ela é feita o quê? Por pessoas que sabem compartilhar. E aqui teve um homem, um menino, né? Que foi achado por um homem que estava pronto para compartilhar. Amém? Aí nós vamos agora para um pouquinho para frente aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Às vezes a pessoa não vai ser um obreiro da casa de Deus, mas a pessoa vai ser um evangelista. Amém? Você passa aí na frente de uns lugares aí, bota qualquer um na frente entregar jornal. O cara chegou hoje na igreja, irmão, tu respira oxigênio e dizer, vai evangelizar, tu é evangelista. Bota qualquer caco lá fazer a obra de Deus. É sim. A gente é bem demolhado muitas vezes. Aí você está aí na casa de Deus, às vezes não entrega um panfleto. Vai lá, já é fazer a obra de Deus também. Amém? É orar, é interceder, né? É ser uma coluna da casa de Deus. Não, mas eu sou muito conhecido na sociedade. Você tem que ser conhecido na sociedade é de Jesus. Amém? Tem igrejas nossas aí, irmãos, até que eu fui pastor, que advogados esfregavam o chão da igreja. E nunca caiu um pedaço sequer. E eram as pessoas mais humildes que eu conheci. Até hoje são bem-sucedidas. Amém? Então não tem coração de servo. Olha só. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. 14, versículo 12, fala assim, ó. Vamos pegar só um trecho aqui, tá bom? Versículo 12. Assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai sobejar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Qual é a motivação? É a edificação da igreja. Como que a igreja é edificada? Quando sobra dons. Não quando falta. Quando sobra. O que importa para Deus é qualidade, não quantidade. Onde está isso na Bíblia? Eu não quero um versículo, eu quero pelo menos 3, 4 versículos no contexto, me mostrando na palavra, no Novo Testamento, onde que está escrito isso? Que Deus se preocupa com qualidade e não qualidade. Mostra para mim. No final do culto eu vou estar aqui para você me mostrar. Não tem? Não tem? Amém? Ou você acha que Deus quer o céu com meia dúzia de gato pingado? O que importa é qualidade. É isso, irmãos? Claro que não. Então essa conversa fiada que diz que para Deus o que importa é a qualidade e não a quantidade, é conversa de preguiçoso que não conhece o coração de Deus. Deus fez meia dúzia de bichinhos, irmãos? Quantos milhares de animais existem? Deus fez meia dúzia de florzinha? Quantas flores existem? Deus fez 3, 4 estrelinhas? Quantos bilhões e bilhões e bilhões? Amém? Deus fez 3, 4 humanozinhos? Ele começou com 2, mas hoje nós somos o quê? Mais de... Já 8 bilhões está chegando, né? Amém? Me mostra na Bíblia que eu te mostro um Deus de qualidade na quantidade. Amém? Olha o corpo humano como o corpo do humano é rico. Quantas células, quantos músculos, quantos membros, quantas coisas acontecem no nosso corpo agora que nós estamos aqui respirando. O que importa para Deus é qualidade, não quantidade. Eu digo assim, me mostra na Bíblia. Não vem com frasezinha de efeito, de Face ou no Instagram. Eu quero Bíblia. Não tem, irmãos. Deus é um Deus de quantidade. E quantidade com Deus, em Deus, pode ser também o quê? Qualidade, irmãos. Então você tem que querer sobejar. O que é sobejar? É o quê? É sobrar. É ter bastante. Mas para quê? Para você? Eu sempre falo para os obreiros, unção é para trabalhar. Amém? Não, é sobejar para a edificação da igreja. Então é na sobra, na multiplicação. Amém? Você não viu semana passada que o pessoal comeu pão até se saciar?
Está na Bíblia. Encheram a barriga. Olha só, irmãos, um pouquinho mais. Você estava em Coríntios 14, só folhear a Bíblia para trás aí, ainda em Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? Deus quer qualidade. E Deus também quer, sim, quantidade. Nós temos lá pouca gente na igreja. Mas o que importa é a qualidade. Para da conversa de fracassado. Se precisar fazer 10 cultos no dia com 1000 pessoas, nós fazemos. E que assim seja, em nome de Jesus. As pessoas ficam com a cabeça limitada de escravo. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 3. Aí nós vamos ver agora, irmãos, vamos pegar o trem andando no versículo 12. 1 Coríntios 3, versículo 12. Diz assim, ó. E se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus, amém? Sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que é mais fácil você acharmos? Ouro, prata, pedra preciosa ou madeira, feno e palha? Então a facilidade, né, está desse lado. Mas olha só o que fala o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, você vê que é com maiúsculo, né? O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta ou provada. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. É mais fácil, irmãos, madeira, feno e palha. Mas quando desce o fogo, é o primeiro a se queimar e se perder. É mais difícil, né, irmãos? Ouro, prata e pedra. Depois pesquisa na internet quantos de terra que se tira para 1 grama de ouro, né? Claro, não estou falando de depredar a natureza, tá? Mas jogo consciente, amém? Quanto de pedra, de terra que se tira para achar uma joia, um rubi, um diamante, né? Olha quanto que se precisa, nós vamos para fazer uma aliança, está aí, né? Na mão aí, quanto foi preciso? Pastor, o meu é 18 quilates. É grande coisa, mas alguém fez, né? Mas quando é submetido ao fogo, o que aí fala? Que só o fogo vai provar o que é a obra de cada um. Então quer dizer, aquilo que a pessoa fizer para Deus, com o coração em Deus, é como ouro, prata e pedra preciosa. Às vezes é mais difícil de achar, é mais difícil de encontrar. Mas na hora do fogo, é o que vai permanecer. Aqui o fogo, irmãos, fala da volta de Jesus, né? Mas há várias provas, né? Como eu ali o Felipe, né? Jesus, é o seguinte, ó, nem que nós tivesse 200 denários, não dava para pagar o povo. Aí aí sobe os créditos, tchau, pessoal. O André não. Jesus, olha o seguinte, ó, eu fui procurar, eu achei aqui um rapaz, um menino, uma pessoa jovem, né? Olha, tem 5 pães, 2 peixinhos, tá aqui comigo ele, ó. Jesus, mas o que é isso para tanta gente? Então ele perguntou para Jesus, né? É verdade, é pouco, manda embora. Aí tudo bem. Não, basta, traz aqui. E houve então o quê? A multiplicação. Você viu a obra de cada um? E aí, né? Aí o versículo 14 fala assim, ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, né? Aqui fala que a pessoa ela vai perder o seu galardão que ela receberia, porque não fez obras em Deus. Não é pregação de hoje, né? Mas pelo menos ela vai entrar no céu, né? Como alguém fugindo do incêndio, só com a roupa do corpo, mas pelo menos salvou a vida, né? Enfim, esse é o contexto. Mas vocês vão pregar no que, né? Mas você viu que a recompensa vai ser o quê? Por aquilo que permanecer.
É a mesma coisa no trabalho, irmãos, né? Aí o pastor é trocado, a igreja esvazia. O pastor que estava ali fez uma obra que permanece? Me perdoa, irmãos. Esse pastor é um fracassado, porque ele ensinou o povo a olhar para ele e não olhar para Jesus. Quando o homem te ganha, o homem sai, você sai. Quando Jesus te ganha, ainda que o homem saia, você permanece. Simples e direto ao ponto assim. Tem que permanecer, irmão. Se eu ficar aqui uns no altar, e ai, ui, ui, né? E oba-oba, e oba-oba, e oba-oba, eu não pregar a Bíblia para você, irmãos. Palavra de Deus. Na hora que vier a luta, você vai se agarrar no quê? Na piada que o pastor contou? Não é errado contar uma piada saudável, mas tem a hora e o momento. Você vai se basear no quê? Na música que o irmão cantou? Ou se não está baseado na Bíblia, é só música. Tem que saber o versículo. Você vai se basear no quê? Aí que a pessoa se perde, né? Mas nós vamos fazer uma obra que permanece. Vamos levantar um povo que ame a palavra de Deus, como os bereanos, que consulta a Bíblia, que vai para a palavra de Deus, né? Que aceita a mensagem do Senhor, que recebe no coração, que dá fruto, que não se contenta em ficar sentado num banco a vida toda, apenas, né? Mas quer fazer parte do reino de Deus também. Volto a falar, não é que todo mundo vai ser obreiro, mas a pessoa se preocupa em fazer o que? Alguma coisa. Porque ela sabe, não que tenha ela pagar de Deus, não tem como pagar a salvação, mas ela sabe o quê? A gratidão no coração. Obrigado, Senhor. O Senhor me chamou, eu quero fazer uma obra que permanece, para que no dia do fogo, né, eu vou estar ali diante do Senhor, não me orgulhando, jamais, mas confiante que aquilo eu fiz para Deus. Só que só é para Deus aquilo que permanece. Amém? Vamos terminar? Aí fala assim, bem conhecida essa palavra. Gálatas capítulo 6. Ficou um pouquinho mais comprida a mensagem de hoje, mas Deus sabe por quê. Gálatas é quase no finalzinho do Novo Testamento. Gálatas capítulo 6. Por isso que eu digo, né, amor? A pessoa vem falar comigo, a primeira coisa que eu levo é os frutos da pessoa. Né? Cadê os frutos? Né? Você estava ali em Coríntios, Gálatas, né? Segundo os Coríntios, Gálatas, capítulo 6. Bem conhecida essa palavra. Gálatas, capítulo 6. Só um pouco d'água. Fala assim, ó. Vamos ler 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, fala assim. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará o que? A vida eterna. A colheita vem de acordo com a semente, né? E aí vem aqui o 9 que fala assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecer. É fácil botar a culpa em alguém, porque eu não colhi. Mas a Bíblia, que você acabou de ler, diz que a única pessoa que perde a colheita, a única pessoa responsável por si mesmo. O homem, conversa fiada. O diabo, conversa fiada. Não sei o que, conversa fiada. A Bíblia diz que se eu não houver desfalecido, eu vou o quê? Eu vou colher. Amém? Então, a única pessoa, irmãos, que pode me fazer perder a colheita sou eu mesmo. Aí eu vou botar desculpa em quem? Cachorro do vizinho? Não está chamando o vizinho de cachorro, tá? Mas o cachorro é animal, tá? Né? Vai botar a culpa em quem? No patrão? No pastor? No obreiro? No marido? Na mulher? A Bíblia fala que você perde porque você mesmo não perseverou. É Bíblia e ninguém muda isso aqui. Será que no final, né, moço, quando sobrou aqueles 12 pães, 12 cestos com pães de peixe, será que Jesus falou assim, vai embora, guri? Eu duvido, né, moço? Se não ficou os 12 cestos para ele, uma boa
parte, com certeza, Jesus deixou para ele. Amém? E aquele dia ele voltou para casa, alimentado com a palavra e com sustento para alimentar o que? A sua família. Você vê que a Bíblia não fala nem o nome dele, mas ele estava ali quando Deus procurou. Era pouco, mas Jesus fez a multiplicação, mas ele estava ali, né? Naquela hora, em nome de Jesus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Se não houvermos, damos qualquer desculpa. Fulano, A, B, X, Y, Z, o diabo, o demônio. É tudo conversa fiada. Porque nem o diabo, nem o homem, nem o mundo nos impede de colher o bem que nós fazemos. Você acabou de ler, está na Bíblia. De uma forma ou outra, a recompensa sempre vai vir. Sempre vai vir a colheita daquilo que eu fiz para Jesus. Amém? Então tem que buscar sobejar em dons, ter bastante dons, crescer. Não é saber fazer tudo, mas tudo que precisar estar disposto. Né? Tem que ser aquela pessoa que faz uma obra que vai permanecer. Aquela obra que na hora do fogo vai ficar firme, porque aquilo foi feito de coração. Né? Ser aquela pessoa como o André, procurar uma solução. Né? E quando eu sou o solucionador, me apresentar com a solução em nome de Jesus. Vamos parar aqui, leia mais em casa, Deus abençoe você também, ouça as outras mensagens em nome de Jesus. Então, glória a Deus.